Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um Road Talks. Bom, a gente está chegando à sétima edição em formato webinar. Estamos fazendo um ano desde o primeiro lançamento. E para quem é novo por aqui, bom, o nosso objetivo é trazer conteúdo técnico com a participação de profissionais que possuem ampla experiência de mercado e que possam compartilhar desafios diários, soluções e tendências, tá? Bom, a gente veio esse tempo todo recebendo heads, founders e gestores de empresas como a DHL, a Infracommerce, a Hoje, e conversando um pouquinho, né? A gente falou bastante sobre dark stores, falamos sobre a gestão logística em franquias, tendências e desafios na operação de venda online de supermercados. Bom, todos os conteúdos estão disponíveis no nosso canal do YouTube para quem quiser consultar. E para falar sobre o assunto, trouxemos ninguém menos que André Luiz Martins Filho, co-founder da Uelo, logtech brasileira, referência em crowdshipping, com lugar cativo já no ranking das 100 startups to watch, presente nas listas já de 2020 e 2021, né, André? Tudo Sem certo. Open, Start... Sem Open Startups, e que acabou de passar por um movimento super estratégico de aquisição por parte da gigante varejista de moda, a Renner. E também o Caio Vinícius Saidar, que é Head de Customer Success aqui na Rollcheese, Logtech referência também em tecnologia de planejamento otimizado, gestão e controle de last mile, presente no 100 Open Startups também, recém-acelerada pela Endeavor e presente em mais de 50% do market share de e-commerce brasileiro, tá? E, bom, sem mais delongas, vou passar a palavra para o André falar um pouquinho mais sobre ele, sua trajetória e conceituar para a gente, André. Vamos aterrissar aqui no conceito de crowdshipping, se você puder continuar, por favor. Claro, claro. Primeiramente, muito obrigado aí pelo convite, pessoal. Privilégio poder estar aqui dividindo um pouquinho do conhecimento que eu adquiri aí no decorrer desses últimos anos aí com a Uelo, junto com vocês. Tenho certeza que a conversa vai ser muito boa. Começar então do começo, falar um pouquinho da nossa história bem breve, bem resumida. A gente iniciou a Uelo em 2017. Na verdade, começamos até a ter um início de um desenho de modelo de negócio ainda em 2016, mas de fato começamos a operar em 2017. E o início da Uelo foi um início em que a gente queria trazer benefício para o mercado de logística de uma maneira genérica, né? A gente ainda não tinha definido qual seria o modelo que a gente ia trazer, mas a ideia de criar a Uelo veio de uma dor pessoal do Fernando Sartori, né, o nosso CEO, fundador, que tinha sido diretor de transportes e que de alguns e-commerces, né? Então tinha experiência de estar do outro lado da mesa, né? E ter gerenciando outras transportadoras, né? E vendo como o mercado ele era carente de boas soluções que trouxessem de fato encantamento a clientes, que trouxessem de fato um apelo tecnológico para o mercado de logística. E dessa dor pessoal surgiu a ideia da gente criar o Elo e eventualmente a gente definiu que o início da Uelo seria seguir com um caminho de crowdship, né? Um caminho de termos a nossa própria operação e dessa operação ser no modelo de crowdship. E aí respondendo, né, Juliano, qual é a definição técnica de crowdship? É um modelo de negócios de logística que é relativamente novo, né? Está sendo implementado aí na última década, vamos dizer assim, pelo mundo, talvez um pouco mais, em que a logística ela é executada por recursos que estejam disponíveis na cadeia e é montado, de fato, uma cadeia de diversos recursos disponíveis que são organizados e orquestrados para executar serviços logísticos. Tá? Então, essa é uma definição mais técnica. Né? O que é na prática? Na prática, a gente tem uma série de partes envolvidas dentro do processo de logística. Né? Nós temos armazéns, nós temos motoristas, veículos, transportadoras, nós temos embarcadores, né, clientes que geram pedidos, né, no mercado, e nós temos o cliente final, que é quem está recebendo o pedido. No caso do e-commerce, por exemplo, a gente está falando aqui de um cliente final que fez a compra, né, mas a gente poderia também estar falando em uma empresa que está recebendo um carregamento para abastecimento de uma loja, por exemplo. E o que o crowdshipping faz é conseguir organizar essas partes todas para a execução de um bom serviço logístico
fazendo uma orquestração desses recursos que não necessariamente estão dentro da mesma estrutura. Então, aqui a gente está falando de um movimento similar ao que o Uber fez para o mercado, né, de mobilidade, em que o Uber pega uma série de autônomos, né, de pessoas autônomas. O crowdshipping ele pega uma série aí de pessoas jurídicas autônomas também e organiza essas pessoas jurídicas, esses motoristas autônomos, organiza armazéns que também são autônomos por si só, para execução do serviço logístico aí para grandes empresas. Então, é assim que a gente nasceu. É ótimo, André. E, Caio, explica um pouquinho melhor quem que você está enxergando que é o público para o crowdshipping, quais operações que estão utilizando esse modelo operacional de entregas? Ju, assim, acho que é o que a gente observa bastante, obviamente o público B2C é o que mais tem aderência, porque é quem a gente está falando de ter o melhor benefício com relação a tempo de entrega, é quem percebe melhor aí esses diferenciais de tempo de entrega, que hoje é quem manda aí no mercado, é quem traz a melhor experiência, quem entrega mais rápido a maioria das vezes. Então, esse é o público que a gente entende que tem a melhor aderência a esse tipo de entrega, tá? Então, a gente falaria de diversas empresas que estão abusando aí desse recurso, como o próprio iFood, o próprio Uber, como vocês comentaram, são os que estão melhor representando o crowdshipping agora nesse momento. Engraçado, né? A pandemia ela trouxe um boom, né? É um nome que a gente quer esquecer, mas a gente acaba trazendo em todos os nossos bate-papos. Acho que a gente vai levar por um bom tempo ainda. Mas a pandemia ela deu um boom, né? Em termos de necessidade do cliente, né? Pô, a pessoa precisa de itens que ela não pode esperar, né? Então a gente está falando de itens de supermercado, farmácia. Então a tendência que a gente viu foi diminuir o tempo de entrega. E com isso, criou-se um ecossistema gigantesco, né, para atender esse consumidor final o mais rápido possível, né? Então, a gente viu uma série de lojas, né, de grandes redes de lojas, com mais CDs, dark stores, e trazendo o estoque, né, trazendo o armazém para mais próximo do consumidor possível para conseguir fazer essas entregas mais rápidas. E André, como você vê o crowdshipping inserido nesse tema? Acho que é exatamente isso que você falou. Eu acho que a pandemia, ela acelerou um movimento que já estava acontecendo. Então, quando a gente começou lá, a primeira tese nossa em que a gente apresentava era apresentar um modelo, um mercado, né, que está cada vez mais exigente. As pessoas estão exigindo, né, os consumidores estão exigindo mais visibilidade, mais interatividade, e especialmente mais velocidade, né, e uma qualidade no serviço que só a tecnologia consegue trazer. E que é muito difícil para uma empresa tradicional de logística buscar isso, né, uma vez que é um mercado já pautado em práticas mais tradicionais, em modelos de negócios menos flexíveis ou em sistemas mais legados, né? Então, empresas como a nossa, né, se encaixam muito bem nesse novo modelo em que essas empresas estão buscando coisas novas, né, os embarcadores. Esses modelos todos que vêm sendo testados, né, o modelo de dark store, o modelo de ship from store, né, que é entrega a partir de uma loja, o modelo de PUDO, né, de pick-up drop-off, onde você tem vários pontos espalhados pela cidade, que são pontos de consolidação de carga de forma agnóstica, né, trabalhando para várias empresas. O modelo de trabalhar com microarmazém, vários desses modelos operacionais, eles só são possíveis quando você integra isso de forma tecnológica, né, com tecnologia que permita a flexibilidade de uma operação. E a maneira mais direta e mais simples de se fazer isso é utilizando o crowdshipping, né, que é, por natureza, um modelo flexível. A Uelo, ela surgiu, é uma coisa interessante do nosso nome, né, o Elo vem de Urban Elo. E a ideia do elo é o que embasou toda a parte de desenvolvimento sistêmico nosso. Um elo numa cadeia logística nossa, que a gente identifica, nada mais do que um vetor. É um ponto, é uma coleta e uma entrega, né? Que é um serviço logístico da sua maneira mais crua ou da sua maneira mais simplificada, né? E quando que isso vira muito interessante? Quando você consegue customizar esse serviço logístico para que, independente de ser uma coleta numa dark store, ou numa loja, ou num shopping, ou na casa de um cliente fazendo uma reversa,
ou num armazém, dentro de um grande operador logístico, independente disso, tudo é questão de parâmetros, né? Todo o resto a gente consegue parametrizar, né? O importante é que tenha bem claro, né, dentro de um sistema bem definido, essa questão do vetor, que a gente consegue utilizar de otimização para poder consolidar rotas eficientes, e ainda assim trazer uma experiência super bacana para quem está na ponta, né? Então, foi por conta dessa tese que a gente deslanchou aí neste modelo operacional. Perfeito. E, Caio, você tem visto, né, a gente aqui em uma outra ponta do processo, né, um pouquinho antes até, né, no planejamento das rotas, a gente tem visto o crowdshipping, assim, crescendo bastante entre os consumidores, né, e entre os consumidores, desculpa, entre os fornecedores, né, o embarcador, e com esse crescimento, assim, a gente vê cada vez menos frotas próprias e tudo mais. Realmente você está enxergando isso nos clientes que você vem acompanhando, né? Com certeza, Ju. Assim, o crowdshipping está trazendo a possibilidade de mais variáveis dentro do processo de roteirização, né? Então, quanto mais variáveis você traz para esse cenário, mais a possibilidade de ganho, porque você aumenta a possibilidade de combinações. Então, quando a gente pensa aqui no cenário de planejamento, os nossos fornecedores estão olhando muito para isso. Uma vez que eu estou pluralizando ali os locais de saída, e a quantidade de possibilidades de entrega que eu tenho, maior a possibilidade de escalar. E assim, um ponto bem latente que a gente vê também é a tentativa de melhorar a experiência ao máximo, porque uma vez que a gente, como o André comentou, é um vetor ali da coleta e da entrega, a gente, por vezes, perde um pouquinho a mão de colocar isso dentro de um processo. Então, a gente vê os fornecedores também bem preocupados em manter a qualidade da experiência, mais até do que o tempo de entrega, que é um diferencial, a qualidade da entrega, a qualidade da experiência. E falando sobre essas estratégias, até de customer experience, a gente vê um número gigantesco, né, de consumidores que estão valorizando uma experiência mais personalizada, né? E isso está começando a entrar como fator principal na escolha, né, na opção de compra de cada cliente, né? Até um relatório da McKinsey trouxe um dado de 76% de pessoas que consideram comprar de marcas caso elas ofereçam experiências customizadas, né? E toda vez que a gente terceiriza, né, um serviço, a gente sempre fica na dúvida com relação ao nível de customização, se a gente vai conseguir entregar a qualidade que a gente quer. Inclusive, todo mundo que geralmente traz a inteligência logística para dentro de casa se preocupa muito com essa personalização dos serviços. Como que você consegue, André, oferecer experiências de entrega personalizadas com o crowdshipping, né? Como que você consegue oferecer isso para os seus embarcadores? Perfeito. Eu acho que essa é uma grande chave para o sucesso do Ela, foi justamente a gente sempre ter focado muito em conseguir tornar a nossa operação adaptável para novas realidades. Foi assim, por exemplo, que a gente começou a fazer muita coisa nova durante a pandemia. E o caminho para isso é até óbvio, é o caminho de tecnologia, né? A gente tem que ter sistemas tecnológicos que permitam que a gente, de fato, configure uma série de parâmetros específicos para cada operação logística. E, assim, a maneira que a gente enxergou isso foi desde o começo, a gente construir toda a nossa tecnologia que a gente utiliza para os nossos processos logísticos 100% dentro de casa. Então, por muito tempo, né, a gente foi construindo e desenvolvendo, sistemas de suporte à nossa operação logística, que hoje formam o nosso ecossistema tecnológico. Então, eu consigo, por exemplo, fazer envio de notificações em tempo real, em WhatsApp, e-mail, SMS para o cliente. Eu consigo trazer o cliente final para dentro da página de tracking e engajar ele com um processo de entrega para que, por exemplo, se tem algum problema de endereço ou algum problema de que ele não vai estar em casa disponível para receber aquela encomenda, ele consiga, por exemplo, reagendar e que isso seja uma experiência fluida, né? Que seja uma experiência que
que traga valor para ele, né, como pessoa. E mais que isso, né, a gente consegue também ter uma visão completa do serviço logístico dessa forma, né? Tendo todos os sistemas construídos dentro de casa de forma integrada, a gente tem uma visibilidade em tempo real de 100% da nossa operação. Então, desde o momento que a gente recebe um pedido ou que a gente coleta um pedido dentro de um armazém do nosso cliente ou dentro de uma loja, até o momento que esse pedido chega na casa do cliente, cada BIP fica registrado, cada alteração de histórico a gente consegue rastrear, e essa informação a gente traz de uma maneira muito transparente para todos os stakeholders envolvidos no processo. Então, desde os nossos clientes finais, que é a ponta mesmo de quem está recebendo a encomenda, até o nosso embarcador, que é quem gera a demanda. Todo mundo tem uma visibilidade completa do que está acontecendo com aquele pedido. Isso foi uma chave nossa para o sucesso. E a customização é muito importante, porque o nosso slogan da Uello hoje é entrega da maneira certa, né, do jeito certo, ou delivering the right way. E o que significa isso? Significa que cada cliente, empresa ou pessoa tem o seu jeito certo, e que o que a gente consegue como empresa é customizar isso. Então, tem uma empresa querendo fazer uma operação de coleta reversa e ela quer que durante a coleta reversa a gente peça para que o cliente responda a um formulário de satisfação. Então, a gente consegue colocar tudo isso no aplicativo do motorista, vira uma instrução dentro do processo de execução da entrega dele e é um dado que a gente coleta mais. Tem uma operação que ela é mais delicada em termos de segurança, então a gente precisa de uma assinatura ou de um comprovante digital de entrega no momento da entrega. Temos também isso como feature dentro do nosso sistema, então a gente consegue deixar isso registrado, comunicar isso de forma automática e imediata para o sistema dos nossos clientes, para que se tem alguma divergência eles consigam atuar de forma rápida. Enfim, conseguimos customizar aí muita coisa dentro do processo logístico por conta da flexibilidade tanto do modelo operacional do crowdshipping quanto do sistema que a gente desenvolveu para gerenciar tudo isso. Nossa, a gente também tem sentido bastante necessidade de customização por parte dos clientes aqui, viu, André? É uma movimentação assim gigantesca. Aliás, acho que nosso produto evoluiu bastante por conta disso. Você tem acompanhado dentro do planejamento, Caio, quais são as principais necessidades de customização? Onde que o cliente quer personalizar a entrega dele? O que que ele quer trazer para essas regras de operação, para considerar? Ju, eu acho que boa parte da resposta disso está nessa explicação que o André deu, assim, a respeito de entender cada uma das operações. Então, a gente sente que as solicitações de customizações, o que é aderente para uma operação e para outra, ela varia muito de acordo com a empresa, justamente por conta da diferença de público que atende. Então, para eu conseguir trabalhar essa experiência melhor, eu tenho que entender, primeiramente, muito quais são os diferenciais do meu cliente. E aí, hoje, a gente tem diferenciais que vão, primeiro, com um lado muito de qualidade da informação que eu recebo. Então, quais são os horários previstos para minha entrega, onde está, quem é que está vindo fazer a entrega. Então, a gente tem algumas operações voltadas muito para isso, muito para passar para o cliente final a maior quantidade de informações possíveis, e isso está muito ligado à tranquilidade e à credibilidade que ele vai dar para aquela entrega, porque ele sente que ele faz parte daquele processo, que tudo que está acontecendo está passando por ele também. Então, muito do que a gente vê de boas avaliações de entrega passam por isso, por munir o cliente final da maior quantidade de informações possíveis, e aí essas são algumas das principais que a gente tem enxergado. Algumas outras operações privilegiam ter ali um monitoramento bem assertivo com os motoristas. Então, em tempo real, a previsão de entrega, ter uma ação para qualquer tipo de alteração na rota, para poder tomar uma ação em prol do cliente, avisá-lo, comunicá-lo. Então, a gente vê as nossas solicitações de customizações voltadas muito para isso, para munir o cliente final de muita informação ou ter um monitoramento muito preciso das alterações de campo. Então, a gente tem módulo de chat cada vez mais aperfeiçoado para tratar os tickets e todas as alterações que vêm dentro do processo. Eu acho que esses dois pilares hoje são os que a gente mais vê solicitações de customização, tá? Para deixar cada vez mais
a operação na mão da torre de controle e a informação fluida. Foi uma das coisas que a gente mais investiu no nosso produto nos últimos tempos, foi justamente no Control Tower. Né? Uma estrutura que permita que você identifique os potenciais problemas, que logística nem tudo são flores, né? Uma vez que você planejar uma operação logística muito bem feita, é só metade do trabalho. Depois você tem que executar aquilo que está planejado. Né? E se essas duas coisas não andarem de forma casada e muito positiva, né, você não atinge seus objetivos. Né? O objetivo de atingir o seu SLA, de entregar dentro do prazo para o seu cliente, de encantar o cliente com isso. Né? Então, a gente focou muito no começo da Uelo numa parte de planejamento, de roteirização, de gerenciamento de rotas, e de um ano e meio, 2 anos para cá, a gente vem construindo um Control Tower muito robusto também, que permita que a gente consiga receber informação em tempo real, para que a gente, de forma proativa, consiga intervir dentro de uma rota com potencial problema e garantir que isso não se torne, de fato, um problema que chegue no cliente, né, que não atinja o cliente. Se a gente resolver antes disso realmente ser um problema que atinja o nosso cliente final. Isso é muito importante para operações, por exemplo, B2B. Né? A gente falou muito do B2C, do e-commerce, etc. Mas o B2B é uma operação que hoje no Brasil ainda é maior do que o e-commerce, ainda é maior do que esse tipo de operações. E a gente tem operações muito fortes do B2B que demandam mais ainda desse tipo de interação, porque entregar num apartamento, né, uma caixinha pequena, é relativamente simples. Né? Você não tem tanta demanda por janela de tempo, por exemplo, que é um complicador enorme, né, de processo de roteirização, por exemplo. Agora, quando você está falando de entregar em um estabelecimento comercial, que às vezes você tem um horário de agendamento para essa entrega, o nível de complexidade sobe muito. Então, e aí, uma coisa é você conseguir planejar isso com um roteirizador, né, bem parametrizado, que é uma coisa que vocês, por exemplo, trabalham e têm muito bem. Outra coisa é você conseguir, de fato, garantir que a rota está sendo executada de modo a cumprir aquilo que tinha sido planejado. Né, e que se isso não estiver acontecendo, que existam, né, ações que possam ser tomadas de formas automáticas ou manuais para remediar um potencial problema. Isso é um investimento muito grande que a gente fez recente. Uma dúvida que eu fiquei até, André, é com relação à gestão dos motoristas, né? Porque a gente está falando muito de tecnologia, né? Só que o fato é que a gente tem 3 pilares, né? E parte desses pilares é o ser humano, né? Então, são as pessoas envolvidas nesse processo, né? E utilizando a tecnologia de maneira correta, assim. Vocês têm algum tipo de diferenciação de motoristas, assim, uma classe, uma espécie de Uber, vamos dizer assim, de classificação para poder melhorar o customer experience dos clientes de vocês? Na verdade, o que a gente faz, né, dentro da Uelo, a gente cuida muito bem da figura, né, do motorista autônomo. Afinal, tudo que a gente está falando aqui seria fumaça, né, sem a gente ter, de fato, uma base engajada, feliz, que está trabalhando de uma maneira que tem uma experiência positiva, né, com a rede do mercado. Acho que o crowdshipping ele só funciona se todas as partes envolvidas se beneficiam, né? Se tem uma simbiose entre todas as partes envolvidas. Então, desde o embarcador, cujas entregas estão sendo realizadas dentro do prazo, o cliente dele está feliz, o cliente final, que está recebendo isso com uma experiência bacana, vendo a posição do motorista em tempo real, chegando na casa dele, sabendo quem que é que está entregando para ele de uma maneira positiva, e especialmente também da figura de quem está executando serviços logísticos, seja ele um motorista, seja ele um armazém que está processando fisicamente aquele pedido, separando a carga, ensacando, etiquetando, pesando, etc., ou seja, uma pequena transportadora que faz múltiplas dessas coisas, né? Tudo isso faz parte da nossa rede dentro do nosso sistema. E aí, a maneira que a gente prefere trabalhar, Juliana, é buscar ofertar para os motoristas rotas que estejam adequadas ao que ele tem preferência por fazer. Né? Então, essa é a nossa maneira de buscar uma melhor otimização. Então, se tem um motorista, por exemplo, que costuma fazer rotas da Zona Leste, ele está acostumado com essa região, por exemplo, a gente consegue direcionar para que ele veja primeiro rotas dessa região, para que ele consiga fazer rotas numa região com a qual ele está mais familiarizado. Ou ele consegue, e a transparência, para mim, é a principal ferramenta. Né, na hora que a gente oferta uma rota, o motorista ele visualiza isso dentro do aplicativo dele, ele sabe exatamente quanto ele vai rodar,
ele sabe exatamente quanto ele vai ganhar por aquela rota, quantas entregas ele vai fazer, as regiões pelas quais ele vai passar. Então, ele está entrando com um compromisso de executar uma rota, mas ele tem as informações para assumir, de fato, aquela responsabilidade. Acho que é nisso que a gente foca muito na questão da relação com o motorista, nessa transparência da parceria. Perfeito. E, Caio, você tem visto também alguma outra necessidade relacionada a transporte, ao próprio ground shipping, assim, vinda dos clientes? Como que eles estão lidando com isso? Eles estão mais resistentes ou eles estão super abertos? Ju, assim, uma coisa que a gente tem visto acontecer, assim, a gente voltar um pouquinho na nossa conversa, a gente vai falar que é um processo que a pandemia acelerou e gerou diversos cenários que a gente não estava ali ou prontos ou preparados, enfim, qualquer cenário que a gente antecipando, a gente precisa trabalhar ali alguns ajustes para funcionar da melhor forma. E tem uma questão que o processo logístico olhava um pouquinho menos e a necessidade dessa experiência levou a esse novo passo, que é a questão da retroalimentação do meu planejamento. Então, assim, esses novos comportamentos, como o motorista se comporta hoje, quais são as necessidades hoje, geraram ali a necessidade de ter uma velocidade mais rápida a retroalimentação do meu planejamento. Então, a gente está falando de tempo de entrega, tempo de deslocamento, perfil de recebimento. Essas eram informações que até muito pouco tempo atrás, elas eram, não vou dizer que pouco olhadas, mas existia ali um tempo maior para revisitar esses temas e recalibrar a plataforma para poder gerar um cenário mais aderente possível. Então, essas alterações começaram a trazer, em alguns momentos, a realidade muito diferente do planejado. E aí, de que forma você aproxima isso de novo? Criando processos, muito via plataforma, para gerar a calibração automática, ou, assim, ou pelo menos gerar informação para se parametrizar de forma aderente e trazer ali um planejamento mais aderente. Então, eu vejo a maioria dos nossos fornecedores passando por esse processo, sabe? O modelo que eu tinha ali de calibração, ou as variáveis que eu levava em conta, talvez eu precise afinar elas mais rápido, talvez eu tenha que levar algumas outras em consideração para poder ser mais assertivo. Então, eu vejo essa ponta sendo acelerada também, ou uma parte do processo que não era tão olhada assim. A otimização, antes eu lembro que ela era um projeto, bom, bem antigamente mesmo, né, gente? Mas eu, eu lembro quando eu comecei lá na Price, a gente tinha projetos de otimização, né, da rotina operacional, uma vez ou outra, né? Realmente era um projeto de 6 em 6 meses, né? E agora a otimização é feita diariamente, né? Diariamente, semanalmente, Às vezes o por dia, inclusive. volume. O volume também ele tá muito discrepante, né? A gente estava trabalhando numa operação aqui de um cliente que, pô, ele teve o volume assim de um dia para o outro, aumentou em 20% o volume dele operacional, né? Então, realmente o volume, o cenário online, ele é um tanto quanto é, ele é um mistério, né? Ele é um tanto quanto misterioso, porque às vezes você faz uma campanha, o produto vende mais, aí você aumenta a aderência, e tem uma relação também de custo fixo e variável. Quando você trabalha com a frota própria, né? A gente está falando dos custos fixos de entrega ali. Você tem a manutenção do veículo, você tem tudo. E quando a gente pluga o ground shipping, o que eu vejo é que a gente tem muito mais flexibilidade também em quantidade de veículos que você vai utilizar na operação, então você consegue estabelecer um custo tão dinâmico quanto a sua demanda. É isso mesmo, André? Vamos falar de ganhos, assim, né? Pô, o que o ground shipping traz de ganho operacional, assim? Acho que o principal ganho é justamente a flexibilidade operacional, é o dinamismo operacional, né? Ah, Em que a sua operação ela consegue de fato se moldar para aquilo que o teu ambiente está demandando, né? E isso é muito positivo. Então, vou dar um exemplo de um cliente nosso, que aí já é um modelo de cliente estilo B2B, né? Conforme eu mencionei que nós temos também um foco operacional nesse tipo de cliente. Então, o nosso sistema, o nosso modelo de crowdshipping, ele atende tanto, por exemplo, entregas de e-commerce,
que tem uma previsibilidade um pouco maior, você tem talvez um pico dentro da semana ali, com um acúmulo de vendas de final de semana, alguma coisa nesse sentido, mas também atende operações, por exemplo, de B2B, em que você tem picos no fim do mês, em que a primeira semana do mês é fraca, mas a última semana do mês é muito forte. Quando isso acontece, uma empresa com uma frota própria, ela tem que manter uma frota que consiga atender o volume do fim do mês. Então, ela fica com uma ociosidade muito grande no começo do mês. Agora, se ela consegue ter acesso a uma malha de crowdshipping, que é uma malha spot, né, que é uma malha que não é fixa, ela é dinâmica, que quando ela não está atendendo essa operação, ela está atendendo outras operações que existem dentro do ecossistema tecnológico, ela consegue reduzir essa demanda de frota fixa. Né? Então, isso foi um grande motivador, né, de um investidor anterior nosso, né, que era nosso investidor antes da gente passar por essa aquisição recente, e que a gente fez um projeto muito interessante de aproximação com eles, na qual eles hoje utilizam o nosso sistema para gerenciar a frota fixa deles, num modelo SaaS, né? Então, para fazer toda a parte de roteirização, de control tower, de planejamento, e gestão dinâmica das rotas que eles possuem, como também essa versão de sistema deles está integrada com o nosso sistema de crowdshipping, e quando há uma demanda excedente, eles conseguem repassar essa demanda, né, redespachar essa demanda para o modelo de crowdshipping. Na prática, a gente conseguiu reduzir de forma substancial a frota fixa que eles tinham para atender essa operação, né, e deu savings enormes para eles aí, em termos de resultado. Isso, inclusive, embasou a criação de um produto novo. Né? Então, hoje, a Uelo é uma empresa com 2 produtos. Um produto operações, execução de serviços logísticos de diversas modalidades, de diversos jeitos, diversos tipos, né? Reversa, ship from store, entrega convencional, entrega same day, etc. Mas também temos um produto tecnológico, né? Um produto SaaS que permite esse tipo de conexão ponta a ponta aí de operações logísticas. Perfeito. E qual que é o papel que você enxerga das logtechs, assim, que tem movimentado bastante a economia, inclusive, assim, movimentado em termos de aportes, né, fusões, aquisições financeiras. Nesse novo cenário de logística, assim, como que você enxerga o crescimento das logtechs, o papel de cada uma delas? Olha, eu acredito fortemente, é meio suspeito para dizer, né? Mas eu acredito fortemente que com essas novas demandas, esses movimentos que a gente está tendo no mercado de logística, principalmente pautado na demanda do consumidor, né, em que o consumidor ele está cada vez mais exigente, ele quer cada vez mais experiência, mais velocidade, mais dinamismo, e as empresas elas estão cada vez mais querendo atender esse cliente de forma positiva para dar para ele uma experiência completa de compra, seja isso no B2B, seja isso no B2C. Que as empresas mais adaptadas a essa nova realidade conseguem, de fato, testar coisas diferentes, modelos diferentes, validar esses modelos, implementar e escalar. De fato, quem consegue fazer isso de forma mais veloz são as startups. É claro que isso não exclui o fato de que o Brasil é um país continental e a gente sempre vai precisar de uma logística de infraestrutura enorme. Mas eu acho que essas logtechs também, e as nossas logtechs são um exemplo, né, tanto de vocês quanto a nossa, elas tendem a se aproximar cada vez mais dessas empresas mais tradicionais, sejam elas indústrias, distribuidores, operadores logísticos, varejistas, enfim, quaisquer outras empresas que tenham uma operação logística, e participar em construir de forma conjunta tecnologias que melhorem o sistema de uma maneira geral. Então, o crowdshipping, por exemplo, ele não resolve qualquer operação logística. Né? Ele resolve algumas operações específicas, operações, por exemplo, de carga que pode transitar num carro que não seja um carro refrigerado, por exemplo, ou que não seja um carro que precise de rastreador, ou um carro... Enfim, agora, para as outras operações mais basais, que demandam carros maiores, demandam licenças específicas, demandam até uma questão documental mais forte, eu acho que a tendência é que essas logtechs forneçam tecnologia para as grandes, né? Desenvolvam essa tecnologia dentro de casa e forneçam essa tecnologia para as empresas bem estabelecidas, para as empresas mais tradicionais, e dessa forma a gente cria um ecossistema mais saudável em todos os sentidos.
Sim, perfeito. E quais são as próximas inovações que você está enxergando, que você está vendo que estão aparecendo aí também dentro do cliente, Caio? Ju, assim, se a gente olhar para um cenário onde a gente vê uma necessidade muito grande de velocidade de tomada de decisão em conjunto com uma quantidade cada vez maior de variáveis, a gente vai ver que a gente está caminhando para um cenário de quase que de tomada de decisão automática. E aí a gente fala muito de orquestração de pedido para conseguir atender essa quantidade de demandas, né? Uma vez que eu tenho uma verdadeira corrida para cumprir prazos de coleta e entrega que seja aliado ali a uma quantidade de frota inúmera, um perfil de recebimento gigante, eu construo ali uma necessidade de variáveis, uma lista de variáveis, melhor assim, muito grande. E aí é o que a gente tem chamado de orquestração de pedidos, onde eu tenho ali uma relação de demandas e necessidades em que eu vou encaixando e gerando tomadas de decisão automática conforme esses pedidos vão entrando, essas coletas vão entrando. Então, se a gente falar de cenário de inovação, acho que a gente está caminhando muito para um cenário de automatização de tomadas de decisão, onde eu já tenho as minhas regras ali muito bem definidas e parametrizadas, óbvio, como a gente citou aqui atrás, sempre com a possibilidade de rever isso e calibrar novamente, sempre com um período de revisão cada vez mais curto, para poder ter isso de forma automática e tomando as melhores decisões de forma mais rápida. Não, é isso aí. Putz, e é engraçado, né? O que o André falou também é super importante, André. A gente vai se conectando cada vez mais, né? A gente vai resolvendo um problema aqui, uma startup resolve um problema aqui, outra startup resolve outro, e a gente tende a se conectar cada vez mais, né? A gente percebeu isso com o crescimento da Rollcheese. Hoje é insustentável a gente não se conectar a um ERP, a um WMS, então, assim, no fundo, até mesmo a plataforma de crowdshipping, agora a gente está se conectando, né? Precisamos conversar sobre, mas o fato é que a gente vai se conectando cada vez mais para que a gente consiga, assim, formar um hub gigantesco de inovações e atender melhor o consumidor, né? Com certeza. Então, Acho que a palavra de lei aí é a palavra que o Vinícius deu, é orquestrar, né? E aí você tem orquestração em vários níveis, né? Você tem orquestração entre entregas para formar uma rota, associar isso de uma maneira automática e conduzir isso de uma forma rápida. Você tem orquestração entre empresas para realizar trocas de capacidades, para realizar trocas de informação, de dados, orquestração entre sistemas, né, para fazer toda essa conexão, né, de emissões fiscais necessárias e de conciliação de frete, etc. Existem uma série de demandas aí, de fato, do mercado evoluir em termos de tecnologia e dados. Eu acho que é o fundamental, de fato, para que o mercado de logística evolua, cresça, né, e atinja o seu potencial. Que a gente consiga controlar as coisas com uma visibilidade maior, informações mais rápidas, informações mais assertivas, retroalimentadas, né, como o Vinícius trouxe, de forma aos sistemas estarem mais inteligentes e constantemente aprendendo, né, a melhorar a parte de otimização. É aí que eu vejo muito o futuro da logística como um todo de transportes aí no nosso país e fora. sim, e o melhor é que ela está ficando cada vez mais acessível, né? Hoje, assim, a gente Exatamente. está conseguindo disponibilizar a tecnologia para pequenas, médias, grandes empresas, então está dando competitividade para o microempresário, a gente teve um crescimento em pequenas lojas online, micro e pequenas lojas online gigantesco, A gente também. mas vamos lá. Então, a gente vai crescendo e vamos ficando por aqui também, que, pô, o papo hoje rendeu bastante, hein, André? Queria te agradecer. Sei que não é fácil um horário na sua agenda. Muito obrigado por ter ficado aqui essa uma horinha com a gente. Agradeço do fundo do coração, desejo tudo de bom para vocês aí na Uelo, que vocês continuem crescendo, arrebentando e todo o sucesso do mundo. Maravilha, gente. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite. É um prazer estar
tendo conversa de alto nível aí sobre esse mercado que a gente tem um carinho muito grande por e que ainda tem muita coisa para a gente melhorar em conjunto. E obrigado também, Caio. Eu sei que sua agenda também é bem difícil, a sua eu conheço perfeitamente, porque eu tenho acesso a ela. A loucura que é arrancar você lá da DHL da Magalu. Mas muito obrigado, viu, pela participação com a gente. Espero que você participe mais vezes. Com certeza, Gil. Obrigado você pelo convite, obrigado, André, aí pela troca de conhecimento, é sempre muito válido e é legal a gente ver que a gente acaba passando ali pelas mesmas necessidades, as mesmas dores. É sinal que a gente está olhando para o caminho correto e está correndo na direção certa. Exatamente, só um valida o outro, vamos dizer assim. Exato. Fechado. Então, pessoal, muito obrigado, viu? Até mais. Se cuidem. Valeu. Tchau, tchau. Abração, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.